Cláudio Aliberti e, junto com a Gabriela Tomazinho e a Gabriela Lota, construímos o artigo intitulado O uso de vinhetas em pesquisas sobre profissionais de educação. O objetivo desse trabalho é examinar as possibilidades e limitações do uso de vinhetas como uma abordagem metodológica inovadora para investigar crenças, julgamentos e processos decisórios dos profissionais de educação, com foco na implementação de políticas educacionais no Brasil. Apesar do crescimento desse campo de estudo no Brasil, especialmente sob a perspectiva dos conceitos de burocratas de nível de rua e burocratas de médio escalão, ainda há lacunas metodológicas importantes. Para enfrentar essas lacunas, alguns estudos internacionais no campo da implementação de políticas públicas têm se utilizado de técnica de vinhetas, as quais podem ser definidas como histórias hipotéticas sobre personagens fictícios, mas muito verossímeis, que podem ser utilizadas em entrevistas, surveys e outras formas de coleta de dados e que permitem compreender decisões, percepções e valores ao confrontar o entrevistado com uma situação que remete às suas vivências. A partir da discussão teórica e metodológica e da apresentação de casos concretos, apresentamos ao leitor as possibilidades e formas de uso de vinhetas, bem como suas limitações. Por meio de uma revisão sistemática e exploratória de produções acadêmicas com foco na implementação de políticas educacionais, sob a perspectiva teórica de burocratas de nível de rua e burocratas de médio escalão, encontramos 30 artigos com percursos metodológicos distintos. Porém, notamos que há pouca variação metodológica, com enorme predominância de estudos de caso com aplicação de entrevistas semi-estruturadas ou de revisões sistemáticas da literatura. Considerando especialmente a natureza do trabalho dos professores do ensino básico, os quais ocupam um papel central de agente de implementação, com características de constantes interações com os alunos e incidência direta na qualidade da política implementada, inovações metodológicas podem abrir espaço para um aprofundamento no entendimento de algumas relações que atravessam a política educacional. Nesse contexto, as vinhetas surgem como um método propício para o estudo de comportamento de burocratas de nível de rua e burocratas de médio escalão, na medida em que podem ser desenhadas para simular dilemas cotidianos desses profissionais. Elas podem ainda ser apresentadas em formatos de texto, imagens, áudio e entre outros, e são particularmente vantajosas para pesquisas em que o tópico é sensível, complexo ou então muito abstrato para perguntas diretas, ou ainda para situações em que a capacidade de observação é limitada. A aplicação de vinhetas pode se dar de acordo com três tipos. Primeiro, o uso de vinhetas de maneira experimental sob paradigma quantitativo é o mais clássico nas pesquisas sociais. Aqui, após uma pequena história descritiva de uma situação e de um dilema, o entrevistado responde a uma ou mais questões fechadas, escolhendo entre alternativas pré-definidas, sendo particularmente interessante para testes de hipóteses causais sobre elementos que geram diferentes julgamentos e decisões. O segundo tipo é o uso qualitativo de vinhetas, normalmente inseridas no meio das entrevistas semi-estruturadas. Enquanto as entrevistas coletam relatos pessoais dos entrevistados, as vinhetas são uma oportunidade de obter a percepção dos entrevistados sobre situações que eles não vivenciaram diretamente ou que são sensíveis para serem discutidos. A vantagem do uso qualitativo de vinhetas é a exploração dos sentidos, crenças, julgamentos e processos decisórios de forma contextualizada. Por fim, o terceiro tipo é o uso qualitativo experimental. Nesse caso, mais de uma vinheta é construída de modo análogo às vinhetas quantitativas, ou seja, dada a pergunta de pesquisa, escolhe-se elementos constantes em todas as vinhetas e elementos a serem variados, correspondentes à variável independente. Portanto, cada entrevistado responde a duas vinhetas, uma vinheta base e uma vinheta de tratamento.